Fala aí, meus consagrados, bora estudar a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, esse gera muita intriga. E aí, na sua opinião, o católico pode tomar uma cervejinha? Cerveja, cachaça, uísque, qualquer tipo de bebida alcoólica. Esse é um assunto que divide muita opinião e que causa muita treta, né? Por um lado, algumas pessoas dizem que é permitido sim ao católico tomar uma cervejinha. E por outro lado, tem pessoas que dizem que é algo totalmente abominável. E no vídeo de hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema e vamos entender melhor. E no final você vai poder responder se o católico pode ou não pode tomar cervejinha. Mas um fato é que algumas pessoas são sensíveis a essa discussão, porque tem em sua família algum caso de alcoolismo, às vezes até já perderam alguém para o alcoolismo, que é um problema, e a gente deve respeitar e deve entender isso também, né? Como cristãos católicos devemos entender isso. E antes de até a gente começar aqui a discutir sobre isso, eu gostaria de falar, né, que realmente é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Tem que ser sensível a esses casos. Mas afinal, a pergunta que não quer calar: a igreja, ela proíbe o consumo de bebida alcoólica? Seja no catecismo, nas Sagradas Escrituras, em documentos oficiais da igreja? Essa é a pergunta. E a resposta logo de cara é não. Em nenhum momento da história a igreja proibiu ou condenou o consumo moderado de bebida alcoólica. Nas próprias Sagradas Escrituras existem pelo menos 117 menções positivas ao consumo de vinho. E o vinho é uma bebida alcoólica. Mas Abel, se a igreja não condena o consumo de bebida alcoólica, de onde veio essa confusão toda que existe, meu Deus do céu? Muito boa pergunta. Se a igreja nunca condenou o consumo de bebida alcoólica, de onde é que vem essa confusão toda? E a resposta é que ela vem do puritanismo protestante, que infelizmente alguns católicos herdaram, né? Que é isso de ver pecado em tudo, de ver maldade em tudo. Então, consumir bebida alcoólica é pecado. Ouvir uma música que não seja um canto gregoriano é pecado. É claro que a gente deve ter o cuidado com as músicas que a gente vai ouvir, mas tem músicas seculares que dá para ouvir tranquilamente. E então, infelizmente, alguns católicos herdaram isso do puritanismo protestante e findam condenando coisas que são neutras, que são moralmente neutras, que é o caso da bebida alcoólica. Vamos ver agora bem rapidinho um fruto desse pensamento. Solta aí. Por isso que a cerveja ela tem espuma em cima, ela é amarela embaixo. Porque a cerveja é a urina do diabo. Todo homem que bebe cerveja bebe a urina de Satanás. Porque ela é amarela e espuma. É igual a urina. Ai, meu Deus do céu. Infelizmente é esse tipo de coisa que a gente é obrigado a ver. Então, como eu estava dizendo, a bebida alcoólica ela é algo que é moralmente neutro. Não é nem pecado nem virtude. Ou seja, significa que você fazer o consumo de bebida alcoólica não vai ser um pecado, né? Não vai fazer você pecar e nem vai tornar você mais virtuoso. Porém, a forma que você faz o uso da bebida alcoólica, né? Que a gente já viu que é permitido pela igreja, mas a forma que você usa é o que vai dizer se vai se tornar pecado ou também se tornar algo virtuoso. Por exemplo, se eu tomo uma taça de vinho na comemoração do meu aniversário com a minha família, com meus amigos, confraternizando, agradecendo a Deus pelo dom da minha vida, eu estou fazendo um uso da bebida alcoólica, né? No caso o vinho, que está sendo de uma forma virtuosa, né? Estou ali comemorando a vida que Deus deu e tudo mais. Porém, se eu uso da bebida alcoólica para encher a cara, para ficar embriagado, fazer coisas que eu não queria fazer, que foi incentivado pelo álcool, dessa forma você vai estar fazendo o consumo de bebida alcoólica de uma forma que vai lhe levar ao pecado. Então, a bebida alcoólica, que é algo neutro, você pode usar tanto de uma forma virtuosa como também de uma forma pecaminosa. E isso serve com qualquer coisa da vida, né? É o mesmo com a comida, com refrigerante, enfim. É necessário que tenhamos a virtude da temperança para poder, né, ver a forma correta de fazer uso daquilo. Então vamos lá, eu falei que nas Sagradas Escrituras existem 117 menções positivas ao consumo de vinho, né, que é aí uma bebida alcoólica. Então vamos conhecer algumas delas aqui. A primeira, né, e eu acho que é a mais conhecida,
foi o dia que Jesus transformou água em vinho. Olha só, história muito conhecida, né? Jesus estava lá, né, num casamento, né? E de repente acabou o vinho da festa. Não tinha mais vinho para os convidados beberem, foi um desespero, né? Hoje em dia isso já seria, né, faltar bebida em um casamento já seria algo que causaria um constrangimento enorme. E naquele tempo, né, para o povo judeu antigamente, pior ainda. Isso era uma vergonha enorme, né? A família, ela ficava constrangida com um acontecimento desse. Isso repercutia, enfim. E Jesus estava nessa festa e acabou o vinho. E aí Nossa Senhora vai lá, chega para ele e diz que tinha acabado o vinho da festa e pede que ele faça alguma coisa. E Jesus diz que ainda não é o seu tempo, né? Mas aí Nossa Senhora, e aí a gente já consegue ver também a intercessão, né, de Nossa Senhora. Alguns dos nossos queridos amigos protestantes, né, questionam onde está a intercessão de Nossa Senhora na Bíblia, né? E nessa passagem a gente consegue ver a intercessão de Nossa Senhora. Então ela vai lá, diz que o vinho acabou, Jesus disse que não é o seu tempo ainda, mas ela vai lá, conversa com ele e depois vai aos discípulos e diz, né? Faça tudo o que ele pedir. E aí depois Jesus vai lá, chama os discípulos e manda encher as talhas, né, de água. E aí eles ficam sem entender, mas fazem, né? Porque Nossa Senhora tinha dito para eles fazerem tudo o que Jesus pediu. E aí, em seguida, Jesus transforma toda aquela água em vinho. Minha gente, Jesus, no seu primeiro milagre, ele transformou litros e litros de água em vinho, em bebida alcoólica. Eu acho que esse argumento já era capaz de quebrar aí qualquer pessoa que chega dizendo que beber é pecado, porque Jesus transformou água em vinho. E não só transformou água em vinho, ele transformou muita água em muito vinho, né? Se estima aí que mais ou menos 120 litros de água Jesus transformou em vinho, e foi um vinho de boa qualidade, né? Foi muito vinho e foi um vinho de boa qualidade, a ponto de os convidados do casamento dizer para o cara que deu a festa, né? Você deixa para servir o melhor vinho no final? Deveria ser ao contrário, porque o vinho que Jesus fez, que Jesus transformou ali no seu primeiro milagre, foi um vinho de muita qualidade. Então, além de transformar água em vinho, ele transformou a água em um vinho de ótima qualidade. Então, nesse momento muito importante ali, né, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, onde a gente pode ver a presença da intercessão de Nossa Senhora, onde os discípulos estavam reunidos em um casamento, que era um momento muito importante, estava ali ligada diretamente o vinho, que é uma bebida alcoólica. Então eu acho que esse argumento já seria capaz aí realmente de colocar abaixo qualquer acusação de que a bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica moderado, ele é pecaminoso. Em outro momento nas Sagradas Escrituras podemos ver que o próprio Jesus é acusado de beberrão, ou seja, aquele que bebe e se alcooliza com frequência. Então vamos ver aqui na Bíblia. Cadê minha Bíblia? Aqui. Então podemos ver no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 18 e 19. Com efeito veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então aqui a gente pode ver, né, se Jesus ele foi acusado de beberrão, a gente pode ver que o puritanismo, né, já existia naquela época. As pessoas que viam ali Jesus tomando uma taça de vinho, né, um cálice de vinho, elas já acusavam ele de beberrão. Na carta de São Paulo a Timóteo, inclusive no capítulo 5, São Paulo recomenda a Timóteo que ele faça o consumo de vinho, né, que beba uma taça de vinho para comemorar, para celebrar. Aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo do 1 ao 5, diz o seguinte: a sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa. Olha só, mais uma menção ao vinho como algo positivo, né? Como algo bom de se fazer em seu uso moderado. Em Isaías, capítulo 25, versículo 6, há mais uma menção. Yahvé dos exércitos prepara para todos os povos sobre esta montanha um banquete de carnes gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes suculentas, de vinhos depurados. Olha só, mais uma menção ao vinho como algo positivo. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, ele diz: não sejais de duas atitudes e nem propensos ao excesso em bebida. Então, da mesma forma que a Bíblia, né, ela traz
o vinho como algo bom, se feito o seu uso com moderação, ela também traz que o excesso, e aí a gente já começa a entrar já na discussão do excesso, então a Bíblia vem dizer também que o excesso, ele é totalmente condenado, como São Paulo acabou de fazer. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, ele também diz: não tenhais comunicação com aquele que é beberrão. Então agora a gente vê São Paulo ser até um pouco firme, né? E dizer que não tem nem a comunicação. E por fim, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai. Então a gente consegue encontrar aí nas Sagradas Escrituras muitas menções ao vinho como algo bom, quando feito, né, o seu uso com moderação, e a gente também encontra, na mesma medida, a condenação do excesso. Então acabamos de ver aqui na Bíblia várias e várias passagens onde justifica o consumo de vinho, né, ou de bebida alcoólica, onde até o próprio Jesus fazia o consumo, né, do vinho como uma bebida alcoólica. E então a gente derruba aqui qualquer argumento que venha a dizer que a palavra de Deus proíbe o consumo de bebida alcoólica. E saindo um pouco da Bíblia para a gente poder entender melhor, né, a relação do catolicismo com a bebida alcoólica, eu venho apresentar para vocês aqui a história de Santo Arnulfo, o padroeiro dos cervejeiros. Olha aí, você sabia que existe o padroeiro dos cervejeiros? Além de o consumo de bebida alcoólica não ser condenado pelas Sagradas Escrituras, por nenhum documento da igreja, pelo catecismo, a gente tem até o padroeiro dos cervejeiros, que é Santo Arnulfo. Santo Arnulfo, ele foi um sacerdote e bispo em Metz, na França, e houve um tempo que teve um grande surto de um germe que contaminava a água. E aí é onde entra a relação de Santo Arnulfo com a cerveja, né? Ele orientou aos fiéis que produzissem sua cerveja, que começassem a produzir a sua própria cerveja para que não precisasse fazer o consumo daquela água que estava matando centenas de pessoas. Isso porque, né, no processo de produção da cerveja, que contém a água mesmo que contaminada, no processo de fermentação, os germes eram eliminados. Então, com isso, Santo Arnulfo passou a orientar os fiéis que produzissem a cerveja. E foi aí que começou a relação dele com a cerveja. Depois de um tempo, né, os anos se passaram, Santo Arnulfo veio a falecer e ele foi enterrado numa cidade próxima a Metz. E aí os fiéis se mobilizaram para que o corpo dele fosse levado até Metz, e assim foi feito. E no meio do caminho, na procissão, eles cansados, né, pararam numa taberna para tomar uma cerveja e entraram lá e se depararam com apenas uma garrafa. E foi aí onde aconteceu uma história milagrosa, né? Milagrosamente, apenas uma garrafa de cerveja deu para servir todas as pessoas que estavam ali. E esse milagre, né, se atribui a Santo Arnulfo, padroeiro dos cervejeiros. Então, além desse exemplo, desse cervejeiro Santo Arnulfo, nós temos também aí talvez o cervejeiro mais icônico aí da nossa geração, né? Da nossa geração, que é o Papa Emérito Bento XVI. Joga a foto aqui, meu editor. Essa foto aqui conhecidíssima do Papa apreciando aí uma linda caneca de cerveja, ele alemão, apreciador de cerveja. Então, se o Papa Bento XVI gosta de uma cervejinha, quem sou eu para dizer que beber é pecado? Essa imagem que inspirou aí a camiseta Bento XVI da loja Apostolado. E é claro que essa camisa deu a maior polêmica, né? Porque, como a gente sabe, tem muita gente que diz que beber é pecado, né? Erroneamente, como já estamos vendo aqui. Então essa camiseta deu o que falar. Inclusive, se você quiser adquirir essa camiseta, temos o link aqui na descrição para você entrar lá na loja Apostolado. Além de Santo Arnulfo, do Papa Bento XVI, nós temos aí na história, ao longo de toda a história, os monges como aliados da cerveja, os monges como grandes cervejeiros, os mosteiros que fazem as melhores cervejas do mundo. Que inclusive existe aí uma história bastante conhecida, né, de um mosteiro onde os monges passaram toda a quaresma bebendo apenas cerveja. Olha só que história interessante. Conta-se que esses monges, né, de uma ordem muito rígida, não podiam consumir nada sólido durante o período de quaresma. E eles mesmos produziam sua própria cerveja, né? E aí, diante dessa situação, eles foram lá e criaram uma cerveja mais nutritiva, né? Eles colocaram ali mais nutrientes, como uma espécie de pão, só que líquido, né? Só que cerveja. Uma cerveja mais nutritiva. E eles passaram aí todo o período da quaresma consumindo apenas cerveja, para não quebrar o jejum, né, que a sua ordem religiosa propunha. Além de tudo isso, que vem para fortalecer aí que o consumo de bebida alcoólica moderadamente
ele não é pecaminoso. Nós temos ainda, por fim, a bênção da cerveja. Olha aí, uma bênção oficial da igreja para abençoar a cerveja. Uma bênção que está no ritual de bênçãos da igreja, né? Que foi inserida ali em um período que era muito comum as pessoas produzirem sua própria cerveja em casa, né? Uma atividade ali mesmo, rotineira, lá, que inclusive as mulheres faziam, como um afazer doméstico mesmo, como um alimento que você faz para consumo na sua casa. Então ali a igreja introduziu a bênção para a cerveja também, que é dada até hoje aí pelos padres. E para fechar os nossos argumentos, eu vou deixar aqui que com certeza é o maior de todos. A gente viu aqui que Jesus ele consumia o vinho. E o que é que Jesus fez com esse vinho? Ele transformou esse vinho em seu sangue. O cálice da nova e eterna aliança é um cálice de vinho que se transformou no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, esse é o maior argumento de todos e contra esse não tem o que ser dito. Então, com tudo isso, podemos perceber que não há nenhum tipo de condenação à bebida alcoólica, nem na Bíblia, nem no Catecismo da Igreja, nem em nenhum documento da Igreja. Pelo contrário, em muitas passagens na Bíblia a gente encontra o consumo do vinho como algo virtuoso, né? Porém, sempre condenado o excesso. O excesso, como podemos ver, ele é condenado também nas Sagradas Escrituras. Devemos ter sempre a virtude da temperança. E em relação a um outro ponto, né, que é o ponto do alcoolismo, né? O alcoolismo realmente é uma realidade, né, que aflige muitas famílias. Então, como eu disse no início do vídeo, devemos ser sensíveis a isso, né? E realmente uma pessoa que tem problema com álcool, aí sim podemos dizer que essa pessoa ela não deve nem chegar perto de uma garrafa de cerveja, seja qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Realmente a pessoa que tem problema com álcool, ela não deve beber. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida ainda e principalmente copia o link desse vídeo e manda para aquele seu amigo que diz que beber é pecado. Comenta aqui também um outro tema que você quer que a gente faça um vídeo falando melhor sobre ele. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo!